Tá querendo dar aquele up para a última geração? Então dá uma olhada nesse setup aqui. Antes de tudo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente faz aqui e vamos direto ao ponto. Setup que a gente testou hoje, RX 6700 XT, uma placa de vídeo super boa que tem uma performance animal. A 6700 XT tem uma performance um pouquinho melhor do que a 3060 Ti. Então a gente consegue saber facilmente que ela vai conseguir rodar vários jogos no Quad HD sem problema nenhum no Ultra. E daí o que a gente fez mais? Qual o setup que a gente usou fora a 6700 XT? A gente foi direto para AMD AM5 com o Ryzen 5 7600X e 32 GB de RAM 2x16, 5200 MHz, o sistema todo dentro de um SSD NVMe M2, o NV2 da Kingston, fechou? Então a gente fez um setup assim, foi de bancada aberta, então a gente não vai contar as temperaturas que ficou esse setup, exatamente porque a gente testou em uma bancada aberta, que é um diferencial que não dá ali para a gente dizer certinho quanto que vai dar. Então, mas ainda saiba, né? É um sistema forte, então você vai precisar de um bom fluxo de ar, dependente de qual gabinete que você escolher, fechou? Então, bora para o que interessa. Testamos todos os jogos na qualidade Ultra, mas a gente testou em algumas resoluções diferentes, e Ray Tracing on, Ray Tracing off, FSR legado, DLSS, papapá. Então, bora lá. Primeiro jogo que a gente testou, Cyberpunk 2077 no 1080p, Ultra deu uma média de 79 FPS e o 1% low de 68 FPS. Isso é muito bom de ver, esse 1% low tão alto assim, que normalmente, né, jogos mais pesados acabam tendo um 1% low que acaba sendo bem mais baixo do que o FPS médio. 1% low de 68 FPS é ótimo, ótimo. E daí a gente subiu de 1080p para o 1440p, né, o Quad HD. A gente ficou no Ultra com o FSR no modo qualidade, então deu uma média de 59 FPS e o 1% low de 51 FPS. Então deu aquela caída de FPS, mas mesmo assim ficou com 1% low super jogável. E para você que quer um jogo bonito, a gente também testou no Quad HD com o FSR ligado no modo qualidade e o Ray Tracing também ligado, deu uma média de 47 FPS e o 1% low de 38. Agora, Fortnite, um jogo competitivo, mesmo assim a gente testou no Ultra, não testamos na versão de desempenho, porque mesmo no Ultra teve um ótimo desempenho. Então vamos ver aqui, 1080p no Ultra deu uma média de 163 FPS e o 1% low de 103 FPS. Já no Quad HD, no 1440p, ainda no Ultra, média de 100 FPS e o 1% low de 83 FPS. Outro jogo competitivo que a galera adora é sim o Apex Legends. É um jogo competitivo, é um jogo que pode pesar um pouquinho no teu PC e você precisa ter uma boa taxa de FPS, que é um jogo bem tático e é um jogo bem rápido. Então, bora lá, 1080 no High, o único jogo que a gente não testou no High, deu uma média de 236 FPS e o 1% low de 97 FPS. Aí dá pra gente ver que o 1% low desce muito em alguns jogos, mas em alguns jogos também ele continua bem estável. Nesse caso, deu uma queda bem grande no 1% low. Já no Quad HD e na resolução High ainda, na qualidade High, deu uma média de 165 FPS e o 1% low de 72 FPS. Ainda assim, no 1080p e no Quad HD, no 1440p, é um jogo super jogável no competitivo, e se você tá querendo um pouquinho mais de FPS, você consegue sem problemas nenhum abaixar ali pro médio ou até pro low, porque, né, tem muita gente, por exemplo, no Valorant, que prefere jogar na resolução low para conseguir um máximo de FPS suficiente ali, o máximo que os caras conseguirem eles vão atrás, mesmo que o jogo não fique tão bonito. E então, como é um jogo competitivo, ainda vale a pena dar aquela baixada na qualidade. Agora, um jogo que a galera adora é o queridíssimo Elden Ring, que no 1080p Ultra ficou com uma média de 88 FPS e o 1% low na média de 73 FPS. Já no Quad HD deu uma média de 78 FPS e o 1% low de 63 FPS.
Cara, esse número é super bom para um jogo de campanha, ainda mais que é um jogo muito bonito, que você vai jogar a maioria das vezes. Ali você não vai estar jogando competitivo a maioria das pessoas, e é um jogo que você consegue sem problema nenhum jogar no 60 FPS, no 75 FPS, sem qualquer problema. É um jogo que é, né, mais single player, mais focado na sua experiência sozinho. Agora, GTA, pra galera que adora um 5M, adora um RP, ou gosta mesmo na experiência do GTA Online, no 1080p Ultra tivemos uma média de 128 FPS e 1% low de 89 FPS. Já no Quad HD Ultra, uma média de 93 FPS e 1% low de 74 FPS. Super jogável, ainda mais um jogo que você não precisa de FPS super alto, ainda mais se você vai estar jogando ali o modo RP. Agora o Warzone 2.0, né, um jogo super competitivo, um jogo que você quer pegar cada FPS que você conseguir. No 1080p Ultra conseguimos uma média de 163 FPS e 1% low de 67 FPS. Já no Quad HD, ainda na qualidade Ultra, uma média de 97 FPS e 1% low de 51 FPS. Então é aquilo, super jogável ali, a média de 97 e 163 FPS, mas caso você precise de um pouquinho mais de FPS, se você quer um pouquinho a mais, nada te impede de diminuir do Ultra, ainda ali mais pro High ou até pro Médio e pro Low, que você vai ter uma experiência super boa ainda. Esses são os jogos que a gente trouxe para você hoje. Não esquece de checar que a gente tem várias 6700 XT disponíveis no site da Terabyte, assim como o 7600X e todas as partes que a gente escolheu aqui para montar essa configuração. Fechou? Deixa o teu like, se inscreve no canal e até a próxima.